Olá, presidente Risque, seja muito bem-vindo. Lari, obrigada. A gente está fazendo o possível aí nessa pandemia, né? Esperando o pessoal aí entrar. Pois é, né? Muito tempo sem nos cruzarmos ali na ordem. Saudade já da minha casa. Esperar o pessoal entrar. Gente, parece que eu tô fazendo isso aqui pela primeira vez. Tô no nervosismo só. Nem parece que palestra, que dá aula, né? Incrível. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com o pessoal. Me ajudem aí, gente. Deem corações. Hoje eu tenho um convidado ilustre, maravilhoso. Querido Dr. Cássius. Daqui a pouquinho ele tá chegando aí. Eu só entrei mesmo para ver alguns detalhes. 2 minutinhos pra gente iniciar aí o assunto. Olha quem apareceu, o Dr. Cássio, maravilhoso. E já solicitou aqui, ó. Bem-vindos, Opa, bem-vindos. tudo bem? Ei, Cássio. Deixa eu ver se minha imagem não tá muito boa, não. Peraí. Tá um pouco embaçada, amigo. Meteu o dedão na frente da câmera, continua a mesma porcaria, tudo bem, né? Mas, vamos lá. É, Dani, pode iniciar, por favor. Você que é a anfitriã de Então, hoje. então, queria apresentar essa pessoa maravilhosa, Cássio Cipriano. Eu não sei em que matéria que. Ah, eu sei que matéria que o Cássio não vai muito, que acho que é só penal. É isso aí, realmente. Eu até fico brincando com ele, mas é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa. Aí, Cláudio, pessoa da minha família, chamo ele de irmão, porque é toda vez que eu me complico, seja em tributário, em Código de Defesa do Consumidor, Cássio, por favor, me ajuda. É isso aí. Sofrendo Então, juntos. dá até para fazer uma música sertaneja sobre isso. Mas, enfim, hoje Cássio vai. Isso aqui é do Cássio, gente. Só tô aqui mesmo para aprender com vocês, juntamente aqui, todo mundo trocando experiências, ideias, sobre uma das mais faladas MPs, né? Na verdade, são duas. Uma que é a 925 de 2020, que vai tratar sobre contratos, né? Passagens aéreas, enfim, o Cássio vai se aprofundar mais. Ô, amor, obrigada. Beijo. E sobre a MP também, 948, que vai dissertar aí sobre shows, né, Cássius, contratos cantores e afins. E eu tenho algumas críticas pessoais a essas MP, mas passo a palavra desde já para o mestre dos mestres e a palavra é sua. Mestre dos magos, né? Bom, boa noite a todo mundo. Obrigado por terem vindo, né? Estar aqui acompanhando com a gente. Se vocês puderem compartilhar com outros colegas e aí curtindo para o E pessoal ir entrando, vai ser muito bom. Bom, deixem corações. para quem não me conhece aí, talvez é do público da Dani e não me conhece, meu nome é Cássio Cipriano, eu sou advogado, sou especialista em direito tributário e atuo muito tanto com direito tributário quanto direito civil e principalmente consumidor. Vi aí Claudinho, Nájila, Ramon, vi uma galera aí dos nossos amigos. Maravilhoso. Bom, hoje a gente veio tratar principalmente sobre as duas MPs, a MP 925 e MP 948, e a gente talvez vai falar um pouquinho aqui, né? A gente vai tentar. Talvez a MP 925, apesar de ser menor,
ela vai demandar um pouquinho a mais de tempo porque a gente tem que destrinchar alguns pontos, né? Dentro da legislação civil e consumerista, Rafael, nosso assunto são as medidas provisórias 925, que trata sobre o setor aéreo, e a medida provisória 948, que trata sobre eventos, né, relacionados a turismo, eventos, shows. Qual que é o principal... Só te furando aí, Cássio, que eu estava lendo até essa MP 948, é que tem aquela questão da confusão entre força maior, né, e o fortuito, né? Caso fortuito. Caso fortuito, muito bem. Mas as pessoas confundem, né, muito, e também entra a questão da responsabilidade civil. Mas aí a gente vai discutindo, vai ficando no denominador comum e vamos lá. O que a mais a gente tem falado recentemente, né, em todos esses tempos aí, a gente brinca falando que se abrir a geladeira vai ter uma live dentro, é sobre a pandemia, sobre a situação nova que a gente tem vivenciado aí nesses últimos meses, né? Em relação principalmente ao setor aéreo, qual era a grande preocupação? Na verdade, as duas MPs, mas a gente vai ver que no setor aéreo isso é ainda mais agravado. São grandes empresas, porém você tem um setor que não é muito competitivo. São poucas empresas que fornecem esse tipo de serviço de transporte aéreo no país, né? Inclusive, é matéria de debate por que não se abre mais o setor aéreo, permite a entrada de empresas estrangeiras e mais capital. Mas o ponto é que, recentemente, os dados apresentados pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas noticiou uma queda de 75% na demanda de voos nacionais e de 95% na demanda de voos internacionais. Então, isso é algo assim substancial. É provável... Meu pai, boa noite, está aí na live acompanhando a gente. Bem-vindo! Então, assim, a gente tem acompanhado esse movimento e a tendência, né, sem querer comentar questão política, é de que isso seja agravado por conta de situações em que o Brasil está sendo exposto, né, na contramão das atitudes de outros países em relação ao tratamento, ainda que outros tenham adotado, né, algumas medidas parecidas, né, e atualmente a gente tem visto o pico, né, mais casos sendo notificados, ainda que a gente viva uma situação de subnotificação e de mortes. Então, qual é o ponto? É provável que os problemas relativos à prestação de serviços de transporte aéreo continuem, né? E aí, as MPs, qual é o principal objetivo delas? É a manutenção dos contratos. Mais do que respeitar direitos dos consumidores ou direitos das empresas, é realmente tentar a manutenção desses contratos. Por quê? Via de regra, uma empresa, ela não, ainda que seja uma empresa grande, ela não tem um fluxo de caixa que permita que ela sobreviva durante muito tempo com a força que ela tem, ou seja, sem provocar demissões, sem provocar suspensões dos contratos, sem que ela tenha, né, vamos dizer aqui, por exemplo, 75% de baixa na demanda é um número extremamente significativo, né? Então a empresa sufocaria se você conseguir o reembolso do valor, isso vai acabar trazendo um problema muito grave para a empresa, porque ela vai estar impactada de um momento para o outro. Então, qual que foi aí as disposições da MP 925? Eu vou ler aqui, fiz uma colinha para mim. O prazo, né, de eventual reembolso do valor relativo à compra, ele será de 12 meses. Importante destacar, mantida a assistência material, né, e termos de regulação vigente. Os consumidores ficariam isentos das penalidades contratuais por meio de aceitação de crédito, e aí por isso que a gente vai falar mais na frente. A aceitação do crédito tem sido a ferramenta preferencial do governo para poder fazer isso. E esse crédito ele é de 12 meses, não a partir da compra, mas sim a partir da data que seria o voo contratado. Então, eu vou até utilizar um exemplo pessoal. Eu tinha contratado no final do ano passado, ou no começo desse ano, eu não lembro muito bem, uma viagem para julho. Então, se eu, por exemplo, solicitar o crédito, o meu crédito seria 12 meses, não a partir da compra da passagem, mas sim a partir do meu voo, que seria em julho. Ou seja, eu teria até julho de 2021 para poder usar esse crédito, né? Dani, aqui você está com filtros para mim, de borboleta. Eu comecei... Clicou em coisa que não devia. Eu sendo eu, né? Exatamente. Então, assim, e esse disposto, ele se aplica
Se estiver travando, pessoal, avisa a gente aí, por favor. Esse disposto Voltei. ele vai aplicar até o dia 31 de dezembro. A gente vai ver que na MP 948 a regulamentação em relação à aplicação vai ser diferente, tá? Então, como que a gente compara os elementos da MP 925? Dentro do Código Civil, né, você tem as disposições do artigo 393, que fala sobre caso fortuito ou força maior, e inadimplemento de obrigações. Basicamente, ali ele vai falar que não vai responder por prejuízo baseado nesses dois elementos, né? Caso fortuito ou força maior. Dentro, agora que a gente vai analisar do 925, e aí a gente também vai ter, né, os artigos 730 até 740, né, do Código Civil, que vai falar sobre o transporte, o contrato de transporte aéreo, aí envolvendo, de uma forma geral, contrato de transporte aéreo, também transporte de pessoas. Bom, via de regra, a responsabilidade pelo contrato é do fornecedor do serviço. Ele assume o risco do empreendimento, inclusive que a gente costuma chamar de fortuito interno. O que é o fortuito interno? São situações que são causadas ou por terceiros ou situações naturais ou corriqueiras que não são necessariamente culpa do fornecedor, porém são situações comuns àquela prestação de serviço. Logo, ele acaba sendo responsabilizado por aquilo. O que isso quer dizer? Uma situação, por exemplo, que exige a manutenção da aeronave, e isso causa um atraso. Né? Exatamente, Andrei, que é a responsabilização objetiva, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, a gente tem, eu tenho uma situação que requer a manutenção de aeronave, eu não tenho outra aeronave disponível para poder fazer o voo, remanejar aqueles passageiros. Nesse caso, Rafael, mais na frente a gente vai responder as perguntas. Nesse caso, o que acontece? Apesar de ser uma situação que não é responsabilidade necessariamente do fornecedor, né, porque exigiu naquele momento, foi uma situação ali, isso, Cibele, boa noite, isso faz com que seja atraída a responsabilidade, porque a manutenção da aeronave é algo corriqueiro dentro daquela prestação de serviço. Mesma coisa com o tempo. Ninguém é responsável pelo tempo. Mas veja, se o transporte aéreo depende de condições de clima e eu faço toda a minha programação como passageiro, eu não sou eu que monitoro isso, quem monitora é o fornecedor. Então, é responsabilidade dele se responsabilizar por aquilo, porque ele sabe que ele vai ter que prever condições adversas de clima. Né? Dentro do cenário da pandemia, a gente entra no momento em que realmente eu, pelo menos, entendo como caso fortuito força maior. Por quê? Nenhuma das partes tem controle sobre isso e não é algo corriqueiro. Ainda que já tenha acontecido antes, a gente lembra muito, né, da gripe espanhola de 1918. Então, assim, é uma situação que não ocorre rotineiramente, por isso a gente poderia entender isso. Só que qual tem sido o problema da MP 925? Ela vem tratar a continuidade do contrato como algo extremamente importante e ela chega no momento em que ela permite que, normalmente, o que seria caso fortuito ou força maior, ser uma questão de excludente de responsabilidade para evitar o dano, ela inclusive vai permitir com que se aplique a regra normal ao cancelamento da passagem por parte do consumidor. Ou seja, o consumidor, em determinada situação, ele vai sofrer multa contratual, que tem sido o grande problema. Teoricamente, seria uma escusa justa para os dois lados poderem fazer o cancelamento. Olha, eu não consigo prestar o serviço por questões de saúde, né? Enfim, de pessoas estarem reunidas, etc. Ou, às vezes, o local por onde a pessoa está se destinando está em lockdown, ela não vai conseguir se movimentar, né, no local. Só que para o consumidor isso também deveria ser a prerrogativa dele cancelar aquela passagem sem qualquer tipo de custo. Só que não é o que acontece. Por quê? Porque se privilegiou a noção de manutenção dos contratos. Para Então, mim, é inconstitucional. eu acho que é uma situação que pode ser debatida dentro dos tribunais, talvez individualmente, né, nos casos. Eu fiz o Sim. cancelamento, sofri a cobrança da multa, eu vou tentar discutir isso. Agora, eu não sei se isso vai chegar a ser cogitado como algo a ser analisado, né, de uma forma em julgamento concentrado, né? Que viola o artigo 4º do CDC. A parte É, vulnerável é o consumidor. sim, sim. Eu cheguei a falar com o pessoal também numa outra situação, que era a situação da doença ocupacional, que não é minha área, né? Talvez outro colega vai poder falar aqui, Álvaro, não sei.
né, sobre o coronavírus ser encarado como uma doença ocupacional, né, chega um momento em que, de uma certa maneira, a lei ela vai ou privilegiar alguém ou vai prejudicar alguém no sentido de que eu preciso escolher um lado Sim, para não causar prejuízos maiores. Então, em relação à doença ocupacional, eu vou preferir proteger o trabalhador. Em relação à questão empresarial, né, do consumo, realmente, exatamente, Andrei, que é o nosso ponto. Em relação ao consumo, eu vou preferir preservar as empresas, dando a elas essa possibilidade de, olha, você pode restituir para o cliente em até 12 meses, para ela preservar o fluxo de caixa, preservar os empregos das pessoas que dependem daquilo ali e, querendo ou não, preservar o serviço. Por exemplo, a lei de recuperação judicial ela serve para isso. Ela causa uma série de problemas para os credores exatamente para poder possibilitar a recuperação da empresa, o aporte de capital, enfim, a alienação de eventuais bens para que ela possa se reorganizar e continuar, né? Preservar os empregos e a produção, né? Diferentemente do que se ela fosse atacada e ela de repente tivesse que reembolsar diversos consumidores ali, né? No caso que a gente está comentando. Bom, porque é uma situação atípica. Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu nunca vivi uma pandemia, eu não vivi a gripe espanhola, é, né? a gente não é Então é tão velho tudo, assim. é. Então, tipo assim, é tudo muito novo. Só que você comparar uma pessoa física com uma empresa que gera milhões e não, ao ponto de ainda levar uma multa, entendo posicionamento sobre cada caso concreto, porém, fica aí a minha crítica. A MP aí, o legislador, acho que ele não foi muito feliz, não. Enfim. Sim. Rafael, eu tinha visto aqui a sua pergunta anteriormente sobre a possibilidade de aumentar os valores das passagens para cobrir déficit. Não vou dizer que é impossível. Eu acho que, na verdade, isso depende de um estudo, né, mais aprofundado para dizer quais vão ser as consequências a longo prazo e como vai ser o eventual plano de reestruturação, se for necessário, né, uma ajuda. A gente viu aí recentemente a questão das empresas em relação ao auxílio, não, desculpa, não ao auxílio emergencial, o programa de manutenção de renda e emprego, de que seria aportado para os bancos um valor considerável para que os bancos pudessem fazer esse financiamento, porém, um valor muito baixo desse aporte que foi de fato liberado, né? Os bancos estão, de uma certa maneira, se recusando a liberar esse crédito, né? Então, assim, a gente tem há relatos em relação ao aumento de juros por parte dos bancos, então, assim, a gente precisa também ter uma observação a longo prazo para saber quais vão ser os efeitos de eventuais medidas. A gente pode fazer isso agora e lá na frente a gente verificar que isso acabou causando problemas para o consumidor, ou a gente pode chegar lá na frente e verificar que isso sequer foi suficiente para preservar as empresas, porque as empresas vão precisar de um auxílio maior ainda, né? Então é algo complicado de... é algo complicado da gente dizer atualmente. Roniel, você falou que está aguardando a live desde ontem. Ele veio no meu Não, privado, 19 horas ontem, falando, e cadê? Eu falei, cadê o quê? Cadê a live? Eu falei, então, você espera mais 23 horas aí que chega na hora. Rony é Efigênia, maravilhoso, né? Efigênia falando aqui que viu caso de linha de crédito e venda casada. Efigênia, eu nem vou chegar a abordar isso agora, não. Gostaria de dar um oi para a Ananda, grande amiga. A Nanda tá aí. Tá aqui, né, nos acompanhando. Samra acabou de entrar também. Bom, pessoal, para falar sobre a MP 925, eu vou ter que acabar me reportar as regras normais. O que eu ia falar aqui é muito um ponto disso. A MP, para mim, ela não revoga de forma definitiva dispositivos. Ela apresenta um regime temporário, né? A gente falou, acho que foi ontem, a gente viu um post do professor, acho que foi Marco Antônio, né? Falando sobre o projeto de lei 1179 de 2020, que é o chamado regime jurídico emergencial e transitório, né? E o pessoal até falou que, por incrível coincidência do destino, 1179 era o mesmo número de mortos em um dia, né? Em razão do coronavírus, aqui no Brasil. Então, assim, nós atualmente, pelo menos até o último momento que eu chequei aqui, a gente está na MP 969. Eu estou falando da 925 e da 948. Vê o quanto
o número de medidas provisórias, além das leis que já saíram e projetos de leis que estão aí sendo discutidos para regular o que está sendo esse espaço atualmente. Está sendo um espaço, de uma certa maneira, de anomia. Acredito que não, Rafael, não foi sancionado ainda o projeto de lei. Então, assim, a gente está vivendo um tempo em que a gente tem até uma certa questão de anomia, porque a gente tem regras que não estão servindo mais, teoricamente, ao momento atual, ou servem ao momento atual, mas não causam o efeito que deveriam causar, né? Se a gente utilizasse aqui a situação normal da força maior e do caso fortuito, talvez isso geraria uma quebradeira das empresas de serviços de transporte aéreo e isso causar um problema ainda maior no futuro, né? Então, vamos passar primeiro, vamos dizer assim, para as regras normais, o que ainda se aplica e o que não se aplica, né? As regras normais relativas aos serviços das companhias aéreas, em relação a direitos do passageiro, cancelamento, etc., estão na resolução ANAC 400 de 2016. Né? Então, um ponto importante. Quais são os principais direitos no que se refere à assistência material? Né? Com o atraso de voo, havendo 1 hora de atraso, você tem direito, por conta da empresa, a serviços de comunicação, internet, telefone, etc. A partir de 2 horas de atraso, você tem direito à alimentação de acordo com o horário, né? Você vai receber um voucher, um valor em moeda para fazer sua refeição, um lanche, etc. E a partir de 4 horas, hospedagem, né? Em caso de pernoite no aeroporto, e transporte de ida e volta. Se você estiver ainda na sua cidade de origem, ou seja, fui para o aeroporto, fiquei lá esperando durante muito tempo, meu voo não vai sair hoje, eu tenho direito de voltar para casa porque a minha residência é exatamente naquela cidade. Eu não estou numa cidade, né? Não seria, por exemplo, caso de conexão, ou vim de uma cidade do interior para vir para o aeroporto, né? Esse é um ponto importante. Olha só quem entrou. Tenho que pausar agora essa live. Ei, irmão, um beijo, saudade, boa noite. Viu? Boa noite, lindão. Bom, e um ponto importante é o seguinte, preterição de embarque. Né? O que é preterição de embarque? É um ponto daquilo que eu havia falado. Em situação de manutenção de aeronave, eu preciso remanejar passageiros de uma aeronave para outra menor. Obrigado, Gustavo. Eu vou precisar remanejar passageiros de uma aeronave maior para uma aeronave menor, então não tenho número suficiente. Ou ocorreu um atraso, preciso remanejar esses passageiros para uma aeronave que está disponível no momento, mas eu não tenho a totalidade de vagas para aqueles passageiros. Ou seja, a pessoa fez o seu check-in, obedeceu a todo o normativo necessário para que ela pudesse fazer o embarque, para ela ter direito, né, a utilizar o transporte aéreo, porém, por falta, inclusive o overbooking, ela teria direito a depender de como vai ser a situação. Por que eu digo isso? Primeiro ponto, se ela aceitar embarcar em outro voo, não tem problema. Ela, inclusive, pode ter oferta de vantagem. Exemplo, dinheiro. Isso aí é de livre negociação, inclusive, entre a empresa aérea e o consumidor. Dinheiro, passagem extra, né? Voucher, cupom de desconto, enfim, milha, diária em hotel, etc. Caso seja aceito pelo passageiro, o passageiro e a empresa vão fazer um título para que aquilo fique comprovado de que foi feita aquela negociação. Entretanto, caso ninguém se disponha, ou pessoas insuficientes se disponham a fazer essa negociação, você ainda tenha pessoas aqui no país, Rafael. Essa normativa é aplicável aqui, né, voos nacionais aqui e voos internacionais que partam daqui, tá? A pessoa vai ter direito, né, a uma indenização, caso ela obrigatoriamente seja remanejada, né, contra a vontade dela, vamos dizer assim. Ela não tem um lugar para ela viajar, então, primeiro, ela vai ter direito à assistência material, a indenização não exime de fazer assistência material, e ela vai ter direito a uma indenização de direitos especiais de saque. É uma moeda cotada pelo Banco Internacional, tem aqui a cotação atualmente pelo Banco Central, é feita, né? E atualmente ela é de R$ 7,65, que eu chequei hoje, antes da nossa live, e
Para voos nacionais é de 250, que daria aí R$ 1.900 e um pouquinho. E para voos internacionais de 500, né, direitos especiais de saque. Bom, vamos continuar. Relação à alteração de voo. Isso tudo eu estou falando que são as regras normais. O voo ele precisa ser informado, qualquer alteração em relação ao horário, destino, etc., precisa ser avisado, ou inclusive cancelamento, né? Precisa ser avisado ao passageiro com 72 horas antes, né? Caso não seja repassada, ela vai oferecer à empresa, e aí veja a diferença, a empresa vai oferecer o reembolso integral, mesmo que seja dentro do prazo de 12 meses, e também observando qual foi o critério escolhido. Então, por exemplo, se eu paguei em dinheiro, eu preciso receber em dinheiro. Se eu paguei com cartão de crédito, ela vai precisar estornar o crédito, ela não vai fazer o pagamento em dinheiro desse valor. Ok? Lembrando que os 12 meses começam a partir de... No caso, esses 12 meses aqui são a partir da opção por parte do consumidor, né? Eu escolhi, a empresa me deu a opção, você quer receber o crédito ou você quer cancelar? Se ela me deu a opção, não vai ter a multa, né? Vai ser o reembolso integral. E aí vai observar como foi feito junto a opção de pagamento na época da compra, tá? Ou pode ser a reacomodação. Casos, hoje eu não tenho um voo ou não tenho voo nesse horário, mas mais tarde ou em outro dia eu tenho esse voo, não tem problema, né? E aí em relação a isso, a questão de reacomodação, eu tenho em relação aos voos internacionais, alteração superior a 1 hora e voos domésticos, alteração superior a 30 minutos. Né? Um ponto importante aí. E aí a gente entra na briga. Vamos lá. O que gerou logo quando saiu o MP 925 foi o seguinte. Até algo comum da gente verificar muitas vezes de que as empresas, essa empresa, como existe a resolução ANAC, e até uma crítica que eu já fiz uma vez, mas eu não cheguei a aprofundar tanto no tema, nós temos, por exemplo, se eu fizer a compra via internet de qualquer coisa, eu, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu tenho até 7 dias para fazer o cancelamento sem custo, né, dessa compra. 7 dias, inclusive se for uma mercadoria, eu tenho 7 dias para utilizar a mercadoria antes de cancelar sem qualquer custo. Já em relação à passagem aérea, isso não existe. Não é de 7 dias, mas sim de 24 horas a partir do recebimento do comprovante, né, de compra. O que para mim é um problema. E aí, o que aconteceu? Quando iniciou a medida provisória, existia uma discussão. Eu vou ter que respeitar o prazo de reembolso de 7 dias para quando a pessoa cancela nas primeiras 24 horas, ou eu vou poder utilizar, isso as empresas aéreas, ou eu vou poder utilizar o prazo de 12 meses para poder fazer o reembolso. No caso, entenderam que se a pessoa comprou e cancelou, né, cancelou dentro das 24 horas, não vai ter cobrança de multa, né, como é na Resolução 400 de 2016, não vai ter cobrança de multa e ela vai ser feita em até 7 dias, tá? Já se esse cancelamento foi posterior às 24 horas, vai entrar na regra da MP 925, né? Ou seja, vai ter a possibilidade, se a pessoa quiser o reembolso, vai ter a possibilidade de cobrança de multa e ela vai receber em até 12 meses. Vamos seguindo. Em relação ao crédito da passagem, que aí realmente é a força da MP 925. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Fique à vontade. Um outro ponto eu acabei esquecendo de falar. Orações e perguntas aí ao final. É isso aí. Um outro ponto que eu esqueci de comentar é o seguinte. Em relação à resolução 400, quando há o pedido de reembolso por parte do passageiro, é permitido que você faça o pedido de reembolso ou inclusive de crédito. E esse crédito, de acordo com a resolução, diz que eu posso utilizar esse crédito inclusive para terceiros. A MP 925 não menciona terceiros, então a gente entra exatamente... Eu entendo que você respeitaria da mesma forma a resolução 400, ainda que seja regulado pela MP...
já que a resolução permite isso para os casos em que você pede o crédito em situações normais, eu não entendo qual seria o problema aqui, até porque a gente está privilegiando o crédito. Se a gente está privilegiando o crédito, eu vou tentar privilegiar, seja ele para o próprio passageiro ou para terceiros. Se você faz uma leitura mais restritiva da MP, você entende que é só para o consumidor. Isso pode ser um problema, né? Até porque vai dificultar o aproveitamento aí desse crédito. Bom, vamos agora para o crédito, né? Que tem sido a principal ferramenta. O crédito, a empresa vai isentar o consumidor das multas, aí eu botei aqui os pontinhos, isentar o consumidor das multas, permitir, como eu já falei, a utilização em até 12 meses, não da compra, mas da data do voo. Esse é um ponto importante. E a gente vai ver que a 948 é totalmente diferente em relação a esse prazo, né? Como eu mencionei, não há menção se o crédito pode ou não ser utilizado por terceiro, né? Um outro ponto é possível que esse crédito ele seja utilizado de uma forma que talvez acabe sendo diferente. Por quê? Por conta da diferença tarifária, né? Então, por exemplo, eu estou viajando para uma determinada localidade em determinada data. Como a gente sabe, as passagens aéreas elas flutuam de preço constantemente. Então, pode ser que eu utilize esse crédito, mas no momento que eu for fazer a compra, talvez para outra localidade, eu acabe tendo que complementar esse valor, ou esse valor seja inferior, né, ao preço que eu tinha utilizado anteriormente. Aí vai haver o reembolso do remanescente, no caso de sobra do crédito, dentro desse prazo de 12 meses. Né? Qual que não é um problema, mas a gente vai ver que diferenciou da MP 948. A MP 925 ela não mencionou danos morais, né? Esse é um ponto importante. Então, na minha visão, essa é uma situação incomum, né, a situação da pandemia, diferente dos fortuitos internos, conforme eu já mencionei, e havendo, né, esses cancelamentos, atrasos, enfim, modificações, e aí é importante destacar, até a malha aérea brasileira acabou mudando, né? Você opera por um regime de concessão em que tudo é organizado. Então, olha, você tem que operar essa linha com regularidade, etc. Até a malha aérea foi reduzida no país. Ou seja, a gente tem menos demanda e, consequentemente, para ajuste, a gente tem menos oferta e a gente tem, inclusive, menos horários de voos disponíveis para determinadas localidades. Então, normalmente, a empresa aérea ela precisa fazer aquele voo ainda que ela não venda passagem suficiente para encher um avião. Então, você tem automaticamente essa redução. Bom, em relação a isso, eu entendo, né, que não haveria, de uma certa maneira, um dano moral simplesmente ali pelo cancelamento, pela alteração, só por conta disso. E eu digo por quê? É uma posição que talvez muitos colegas não concordem, principalmente quem advoga no direito do consumidor, como eu advogo, mas diante da situação, eu acredito que o que vai gerar eventuais reparações em relação a dano moral é, de fato, a ausência de assistência material e a ausência de uma publicidade de informações, né, de forma correta. Né? Então, por exemplo, a gente tem a situação aqui, a pessoa teve um voo alterado, vai ter direito à assistência material. Se ela não recebe informação de que ela tem o direito à assistência material, se ela não recebe a assistência em si, aí eu entendo que de fato haveria um direito à indenização. Por quê? Porque falhou-se no dever de informação, não é o dever principal da companhia aérea, o dever principal da companhia aérea é fazer o transporte, mas houve uma falha no dever de informar o cliente em relação a todos os direitos e obrigações que ele tem em relação ao serviço que ele está pagando, né? Então, eu acho que essa é o grande ponto aí que vai acabar alterando. Ao menos, se os juízes continuarem entendendo que seria direito, cancelamento, etc., ele daria direito à indenização por danos morais, eu acredito que isso vai ser mitigado de alguma forma, os valores arbitrados vão ser menores por conta exatamente de toda essa mudança no setor. Bom, nisso
a gente passa para as dúvidas. Eu não consegui ver todo mundo que falou aqui sobre Acho, a acho MP que 925. Eu gostaria de saber se alguém tem uma dúvida aí. Deixa eu ver. Especificamente sobre a MP 925. E aí eu acho que tal, não sei, o Andrei que tinha comentado anteriormente, eu acho que não sei qual é o posicionamento de vocês em relação a essa minha situação dos danos morais, mas eu acredito, como o Andrei que havia falado, que tem uma necessidade de flexibilizar o contrato nesse caso. A gente não pode abandonar, né, o serviço, enfim, as obrigações em relação a publicizar essas informações para o consumidor, porém eu não creio que a gente vai ter um entendimento dos juízes da mesma forma. Alguma coisa vai ser alterada, vai ser mitigado o valor, talvez vai será entender. que eles vão Será? divergir? Olha, não sei, eu já tive muita situação. Pessoal, boa noite aí quem entrou depois. Eu já vi Boa noite, gente. muita gente que tinha direito à assistência, não recebeu assistência e teve o pedido indeferido judicialmente. Então, assim, Ah, da mesma forma, eu já vi pessoas ganhando indenizações muito boas, né? Isso acontece, faz parte do judiciário. com certeza. Então, quem tiver, o juiz que tem uma postura mais defensiva em relação ao Código de Defesa do Consumidor, em relação à resolução da ANAC, eles vão tentar respeitar isso mesmo nesse cenário, né? Sim. Bom, Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Se alguém tiver alguma pergunta em relação a 925, por favor, se fiquem à manifeste, que aí, vontade. senão a gente já passa para Fernando, boa outro noite. tema. Fernandinho, Bom, terra presente. vamos passar aí para MP 948 nesse meio tempo. Quando a gente Vamos. observa, as duas MPs, elas não são tão grandes em conteúdo, mas elas geram vários questionamentos, como eu mencionei, né? A MP 948 é um pouquinho maior, mas o que ela vem tratar? Ela vem tratar sobre a manutenção, né? Como eu falei, a tentativa de manutenção dos contratos em relação às empresas de eventos, de turismo, né? Então, reservas de hotéis, etc. Então, quais são os principais pontos que eu visualizo na MP, né? A redação dela é bem diferente. Se você for comparar uma com a outra, a redação da MP 925, ela é mais branda no seguinte sentido, ela fala sobre prazo para reembolso, ela fala sobre isenção de multa contratual, ela dá a impressão da opção. Essa é a grande verdade. A MP 948, ela já traz de uma maneira muito mais forte de que, olha, o objetivo é a manutenção do contrato, eu vou tentar manter o contrato de qualquer forma e o cancelamento, ele é realmente a última opção, né? Então, por exemplo, o artigo 2º da MP 948, ela diz o seguinte, na hipótese de cancelamento de serviços, reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviço ou sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, aí põe a vírgula, desde que assegurem Entendi. remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados. Disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ou outro acordo a ser formalizado pelo consumidor. Qual é o meu entendimento aqui? Nesse caso, ele está deixando de uma maneira até mais agressiva a impressão de que, olha, o consumidor, eu vou tentar de qualquer forma, a empresa deve tentar de qualquer forma manter aquele contrato com o consumidor. E o reembolso ele vai ser em último caso, né? Vai ser a última rácio do empresário. Por quê? Ele fala sobre remarcação. Remarcação em si eu não vejo nenhum problema, né? Desde que seja em relação àquele mesmo evento. Às vezes a gente tem um evento específico que a pessoa deseja ir. Eu tenho esse show desse artista, né? O show foi cancelado. Se ele não for remarcado, a gente vai, por exemplo, para a segunda hipótese. Disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na empresa. Então, assim, se aquela empresa não vai disponibilizar mais um show daquele artista, o que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a aceitar um crédito de um show que eu não vou querer ir, né?
não entendo que seja o caso. Por quê? Porque o inciso 3 ele fala o seguinte: outro acordo a ser formalizado. Então, na verdade, aqui, as três hipóteses são opções de acordo. Elas dependem da concordância do consumidor. Vai partir do fornecedor, porque é o interesse dele, a manutenção do contrato, principalmente, mas são acordos. Inclusive, o parágrafo 3º ele vai mostrar isso para a gente, né? Desculpa, parágrafo 4º. Bom, ele segue falando o seguinte, né? Um outro ponto meu de crítica. As operações de que tratam o CAPT é o parágrafo 1º do artigo 2º. As operações de que tratam o CAPT ocorrerão sem custo adicional, ótimo, taxa ou multa, desde que a solicitação seja efetuada no prazo de 90 dias, a partir da entrada em vigência da medida provisória. Ou seja, diferentemente da medida provisória 925, em que ela fala o seguinte: olha, isso vale para todas as passagens até 31 de dezembro de 2020. Aqui a gente está falando o seguinte: tá. as passagens. Por isso que eu falei, existe uma mudança de redação nas duas medidas provisórias. Nesse caso aqui, eu falo o seguinte: ó, você tem 90 dias para cancelar. Senão você corre risco sem multa, né? Sem multa, sem taxa, etc., por parte da empresa. Se você fizer depois de 90 dias a partir da vigência da medida provisória, você está sujeito ao cancelamento com multa. O que não faz sentido para mim. Porque o caso fortuito e a força maior continuam ocorrendo. Né? Imagina, por exemplo, a situação em que a empresa não informou de forma imediata: eu comprei um show para o final do ano. A empresa não está informando até os 90 dias após a medida provisória de que aquele show vai ser cancelado. Como é que eu vou fazer? Eu até entendo por fato de que foi feito via medida provisória, existe a possibilidade de medida provisória não ser convertida em lei. Isso é possível, ok. Agora, a gente entra nesse problema aí, né? Bom, pode falar. O 56, né, do CDC, ele fala em sanções. Vamos dizer assim, quando a gente tem período normal, entra a responsabilidade, né, objetiva, e tá os 56 lá, elenca as sanções. Eu vejo aqui, para o fornecedor, uma faculdade muito grande. Sim. Em relação que fazer. Em relação à multa, de uma certa maneira, que é até positivo para o consumidor num primeiro momento. Por quê? Porque eu posso fazer isso da mesma forma lá, eu posso fazer isso sem multa, mas o prazo ele acaba sendo muito menor. Eu estou limitado a um prazo de 90 dias. Né? E o engraçado em relação ao prazo para reembolso, o prazo para reutilização do crédito, ele acaba sendo maior do que o da MP 925. Por quê? Diferentemente da MP 925, que fala que o prazo é de 12 meses a partir de quando você teria o voo, aqui o prazo de 12 meses é a partir da data de encerramento do estado de calamidade pública, de acordo com o decreto legislativo, que é 31 de dezembro de 2020. Então, por exemplo, para quem tem uma passagem marcada, igual eu havia mencionado no meu exemplo, eu tenho uma passagem marcada para julho. Se eu cancelar, se eu pedir o crédito dela, eu teria esse crédito durante 12 meses, ou seja, até julho de 2021. Agora, se eu cancelo, se eu peço o crédito em relação ao evento que eu iria em julho, o meu crédito vai ser até dezembro de 2021 e não julho de 2021. Isso se o decreto continuar... isso se o decreto se perdurar até dezembro de 2021, que é a data prevista, mas pode ser, inclusive, que ele seja prorrogado, né? Se no ano que vem continue o cenário de pandemia, o que para alguns especialistas é possível. Né? Ou seja, Sim. Só que, de uma forma negativa, o prejuízo também vai ser maior para o consumidor se ele optar pelo reembolso. Por quê? O reembolso vai ser também de 12 meses sobre a data do decreto. Ou seja, pode ser que ao invés de, se eu pedir o reembolso, eu teria até julho de 2021 para receber. No caso das reservas que eu eventualmente fiz no lugar para onde eu estou indo, seria só em dezembro de 2021. Seria um cenário Olha quem muito entrou. pior. Nosso querido Hélio de Linhares, seja muito bem-vindo, boa noite. Bem-vindo aí. Só pessoas queridas nessa live, né, Cássio? Só. Então, assim,
Esse é um ponto extremamente importante. A gente vê novamente aqui que a vantagem está sendo dada para o crédito e não para o reembolso, né? Tentando Sim. manter esses contratos. Bom, um ponto importante é a questão da sazonalidade e valor de serviço, né? E como eu já mencionei, o prazo. Em relação à sazonalidade, qual que é o ponto importante? Principalmente em cidades que dependem do turismo, elas têm momentos de alta temporada e baixa temporada. Isso vai ter que ser observado quando a pessoa for utilizar aquele crédito, né? Às vezes eu peguei uma baixa temporada em que o serviço, né, a hospedagem é muito mais barata, eu vou ter que ganhar um crédito, mas esse crédito, quando eu for utilizar ele numa alta temporada, ele vai ter que ser confrontado com o real valor do serviço, né? E É porque é uma nas hipóteses, programação, né? exatamente, Toda uma programação. é, o, Ah, o empresário ele está preparado para oferir um valor muito maior no momento de alta temporada, né? Então ele vai ter que ser de uma certa maneira compensado em relação a estar dando aquele crédito e uma pessoa querer utilizar um crédito de baixa temporada em alta temporada. E na hipótese de que for impossível, né, um ajuste, um acordo pelas partes, o prestador de serviços, né, ou a sociedade empresária, ela vai restituir esse valor corrigido pelo IPCA-E. Esse, pelo menos, foi um ponto importante da MP, por quê? Porque ela previu esse reajuste. A MP 925 não previu esse reajuste. tá Então, no artigo 5º, né? tá no parágrafo 4º Ah, tá. Parágrafo 4º do artigo 2º da MP 948. A MP Aham. 925, até onde eu vi ali, não previu a utilização desse índice de reajuste para esses valores serem devolvidos posteriormente. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o reembolso ele tem que ser feito corrigido monetariamente. Isso é importante. Então, se Sim. houver uma devolução sem correção monetária, ainda que seja algo pequeno, mas a gente está falando aí de 12 meses, né? A gente está num momento de estagnação econômica, né, com mais uma crise, inclusive uma crise que vai ser considerada extremamente severa. Então, é bem provável que o índice de reajuste seja relativamente baixo, porque não vai estar sendo empurrado pelo consumo, né? Mas você tem direito a essa correção aí, na minha visão. E nesse caso dessa MP 948, Cassius, ela é silente ao dano moral? No caso, Não, ela fala sobre dano moral. A gente vai lá no artigo 5º da MP, que realmente eu acho que uhum. é assim, uma grande briga, que é o seguinte, quando você chega, né, em relação ao artigo 5º, eu acho que vai ser fruto de questionamento, aí realmente eu acho, claro, a não ser que exista, né, o projeto de lei realmente entre vigor, etc., a gente realmente tenha um regime jurídico emergencial aí, o artigo 5º da MP, ele fala, deixa eu voltar aqui nele, só para eu ler, as relações de consumo regidas por essa medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior. Até o momento, não vejo tão problema. Ei, Damaris, boa noite. Então, Prazer ter você beijo. aqui. Bom, até o momento, até essa parte da leitura, sem problema para mim, porque realmente eu entendo a pandemia como uma possibilidade de aplicação do caso fortuito e força maior. A gente entra no problema. Não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades. Veja, nos termos do disposto no artigo 56, inclusive que você mencionou. Aí a gente entra num problema que eu acho que é um problema interpretativo, não é um problema de redação expressa. Como eu falei, para mim as MPs elas vêm tentar regular uma situação de forma temporária, não definitiva. Então, na minha visão, não há uma revogação ou uma alteração do artigo 56 aqui. Eu entendo que aqui no caso existe de uma certa maneira deixar de aplicar alguns dispositivos para determinadas situações. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos lá. O cancelamento, qual é a motivação do cancelamento desses eventos muitas vezes? Evitar a aglomeração de pessoas, ainda que seja, por exemplo, um espaço aberto. Eu estou num lugar que não é coberto, né? Porém, você tem pessoas juntas ali facilitando a transmissão de uma doença que é via contato, né? Saliva, né? Então,
você tenta fazer isso como? Cancelando eventos, né? Não permitindo realização de cerimônias públicas, etc. Eu entendo que não haveria dano moral nesse cancelamento. É uma situação parecida igual como eu mencionei ali na MP 925. O que eu entendo é que não há a caracterização do dano moral só pelo cancelamento. Exemplo, poxa, eu tinha um evento que eu gostaria muito de ir, o cancelamento desse evento me gerou um abalo emocional e por vezes acontece. Eu estou falando aqui em situação abstrata, mas para quem é fã de algum músico, de algum artista, ou está Fábio indo para uma Júnior. celebração. Fábio Júnior, Roberto Carlos, né? Os nossos pais. Então, assim, quando você tem alguém que de fato se interessa por aquele evento, se preparou para aquele evento, tem todo um planejamento, a pessoa tem uma expectativa do direito, a gente sempre fala sobre isso no direito, né? Expectativa de direito, e aquilo é cancelado, eu acho que só por conta do cancelamento não é problema. Onde que eu vejo o problema? A falta de informação, a falta de assistência ao consumidor, né? A gente viu, como eu mencionei, a questão do prazo. Então, assim, agora, isso não vai equivaler à ausência de danos morais por conta de vício e fato do produto ou do serviço, né? Isso está no direito do consumidor, isso é muito claro na minha visão. Eu não acho que isso vai sofrer problema. Claro, a gente vai ver provavelmente decisões contraditórias ou contra essa minha ideia no judiciário. Isso é normal, cada juiz tem seu entendimento, mas a minha visão é essa. Olha, o simples cancelamento não vai gerar direito à indenização por dano moral. Agora, o que vai gerar essa indenização vai ser o vício no serviço, né? Ou o fato do serviço produto, que é realmente você deixar de atender a esses serviços auxiliares, a informação ao cliente, a negociação. Por exemplo, olha, eu tive o cancelamento de um evento, a pessoa nunca entrou em contato comigo, nunca falou nada, nunca falou que o evento ia ser cancelado, eu me preparei, fui, comprei passagem aérea, marquei hotel, etc. e tudo mais, e chegou lá na frente, quando eu tô no lugar, tá cancelado, não vai vir não o artista. Nossa, Ué, isso quase não aí, acontece. então assim, aí às vezes você tá indo, você vai querer ver o Alexandre Pires e aparece o outro artista lá, né? Então Nem assim, brinco. eu acho que é nesse ponto aí, não tem como você falar da aplicação do artigo 5º, dizer que não há dano moral. Olha, o que não vai haver é pelo simples cancelamento. Fui lá, cancelei, vou entrar com a demanda. Realmente, aí eu acho que está fora do padrão, até por conta do cenário que a gente está vivendo. Agora, se não há esses deveres auxiliares aí, eu acho que realmente é caso de indenização, inclusive reembolso, etc., tudo, né, rescisão do contrato, etc., né, garantindo todos os direitos ao consumidor. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Porque às vezes quando a gente vai ler MP, a grosso modo, por exemplo, eu não tenho a prática em, em direito do consumidor, sei ali o que está escrito, que é vulnerável e tal. Não é à toa que somos parceiros, né? Exatamente. Mas, por exemplo, por esse prisma que você falou, olha, não é que nem todo mundo vai receber o dano moral. Porém, Exatamente. então é sempre bom parar para ler, ver o que é, quem milita na área, está atenta a essas minúcias, né? Porque no direito tudo depende. Exatamente. E querendo ou não, é uma aplicação sistêmica do direito. Eu não posso ler simplesmente a medida provisória e não lembrar que existe um Código Civil que regulamenta obrigações. Eu não posso deixar de lembrar que existe a resolução da ANAC que traz um monte de obrigações. Eu não posso esquecer do Código de Defesa do Consumidor. Se eu deixo isso para trás e simplesmente leio o MP e fica por isso mesmo, a gente começa a cair em diversas situações em que, na minha visão, quebram totalmente com o que a gente tinha estabelecido até então. Isso sendo regulado via MP gera uma situação muito complicada, porque talvez isso não se converta em lei. E aí, como é que vai ficar dali algum tempo? Né? A gente vai fingir que isso aqui não aconteceu? A minha preocupação no estado que estamos hoje, frente à governança, e enfim, não vou dar meu parecer aqui sobre o governo, mas é preocupante, né?
pela redação das duas MPs a gente pode ver, né? Se é que você consegue me entender e os Sim, demais claro. aí. Eu tô vivendo isso muito, né? Por conta de todas as coisas que eu tô fazendo aí envolvendo, né, o casório. É, tô tendo que verificar isso tudo. E muitas vezes, assim, eu não tiro a razão, né, na MP. Por quê? Porque, primeiro, a MP é regulamentada pela União. Os estados e municípios podem fazer seus decretos relativos à situação, né? Ou seja, pode ser que num município esteja funcionando, no outro não esteja. Como que a gente vai resolver isso? Em um estado esteja funcionando, em outro estado não esteja funcionando. Como é que vai se resolver isso? Atualmente aqui no estado, celebrações, eventos, etc., estão proibidos pelo governo via decreto estadual. Então, Sim, e de qualquer forma, assim, não há, como cada estado, cada município tem sua situação particular em relação, a gente está acompanhando aí números diários pelas secretarias de saúde dos municípios e do estado, da situação relativa ao coronavírus, se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, a gente não está podendo dizer que o fornecedor, ainda que ele, né, tenha o risco do empreendimento, o fornecedor ele também não sabe te dizer se ele vai ter que cancelar ou não o evento muitas vezes, porque ele não sabe, né, a situação, por exemplo, aí que envolve meu casamento. Eu não sei te dizer se na data do meu casamento, de fato, o estado vai estar fechado, se vai estar do jeito que está agora, se vai estar melhor, se vai estar pior. Então, o momento é é, atípico. é uma situação de instabilidade também para o empresário, não só para o consumidor. O consumidor está na ponta, ele acaba sofrendo isso, mas o empresário vai passar por esse mesmo problema também quando ele vai definir as atividades dele. É difícil ele criar um planejamento baseado nisso. Eu acho assim que também, claro, não vou dizer que sou pró-consumidor e tal, mas a gente tem que respeitar que há uma lei, Sim. Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 4º diz que é a parte vulnerável. E Existem eu acho críticas a que serem feitas, sim, às MPs, com certeza. Existem críticas a serem feitas e, é, querendo ou não, né, a gente vê que a manutenção do contrato está sendo privilegiada, de uma forma que, na minha visão, não está balanceado com o que o Código de Defesa do Consumidor prevê. Por que que eu é posso isso, solicitar o crédito, esse crédito vai ser sem multa, porém, se eu for pedir um reembolso, se o fornecedor quiser cancelar, eu recebo o valor do reembolso inteiro, porém, se eu quero cancelar, também motivado por força maior, eu tenho que pagar a multa contratual, né? Pagar a é multa por isso que conta do eu acho. cancelamento da... Então, assim, de fato, não é algo homogêneo, né? A gente tem, inclusive, tem preocupações em relação a essas possíveis interpretações do artigo 5º da MP 948. Então, assim, a gente tenta fazer uma leitura mais integrada, mas pode ser que muitas pessoas não façam e queiram se utilizar disso aqui, né? As empresas queiram utilizar disso aqui para se escusar, de eventuais problemas, né? Vícios no serviço, né? E aí realmente vai ser um problema. A MP vai estar acobertando, danos ao consumidor. Sim. A questão, o que entra em questão efetivamente, para mim não é tanta problemática da MP. A problemática são as brechas que essa MP Sim, deixa, entendeu? Porque agora está tudo, vamos dizer assim, na calmaria, porque, até mesmo porque o judiciário está parado, vamos colocar assim, né, entre aspas, tá, e aí tá, tá num momento também diferente. não dá para ficar ajuizando ações nesse sentido. Agora, e depois, porque uma hora isso vai passar. É muito provável, como eu mencionei também já num post sobre as audiências de conciliação de forma não presencial, é muito provável que os conflitos relativos a consumo, principalmente consumo comércio 20 eletrônico, segundos, Cássio. ixi, então vamos encerrar por aqui. Vai haver um aumento das demandas que estão represadas. Elas vão ser liberadas até determinado ponto. 9. Bom, tchau, tchau. Cancela, Gente, salva a live aí obrigada. pra gente. Tchau, tchau. Tchau.